Muito boa noite para você que está ligado aqui no canal Aqui Futebol. Sou o Charles Mateu, apresentador aqui do canal. Então vamos começar mais um vídeo. Vou falar para vocês uma circunstância que ocorreu com a minha pessoa hoje à tarde. Eu gostaria muito de assistir o jogo França e Noruega, né? Para aproveitar e falar de um assunto que eu vi com meus olhos, né? Eu estava mexendo no Instagram do Aqui Futebol, vendo os rios, e vi o Miller dando uma opinião polêmica. Polêmica, mas não é uma polêmica assim pra tanto, não. Mas sim, o Miller deu uma polêmica, ele falou uma frase polêmica, a palavra certa é essa, e o Miller falou o seguinte, que o Haaland, pra ele, é um jogador normal. É um jogador normal. Assim, de mediano pra bom. A palavra certa é essa que o Miller quis dizer. E, gente, eu vou dar minha opinião ao longo do vídeo aqui pra vocês, pra falar se eu concordo ou não com o Miller, tá? Vou falar isso aqui pra vocês. Só que, gente, o que ocorreu hoje à tarde? Eu gostaria de assistir o jogo de França e Noruega. Eu gostaria de assistir o jogo. Só que o que ocorreu, gente? Eu tinha um compromisso hoje à tarde. Eu acabei bem no horário do jogo ainda. E eu acabei perdendo esse jogo. Eu ia aproveitar a situação do jogo, falar um pós-jogo, para fazer um pós-jogo aqui para vocês, né? Falar de como foi ver o jogo de França e Noruega. Eu gostaria de fazer isso, só que não vai ter como fazer isso, porque se eu falar para vocês que... Se eu ficar falando, por exemplo, para vocês, o Doué fez um passe de letra pro Dembélé, o Dembélé fez 3 gols, amassou, o Dembélé realmente fez 3 gols. Mas, tipo assim, o Doué fez um drible lá de Neymar, driblou todo mundo, chegou na cara do gol. Ah, nossa senhora, aquele jogador da França tem um passe que a gente tem que ter cuidado com ele quando a gente for enfrentar a França numa Copa do Mundo. Se eu ficar falando essas groselhas aqui pra você, vai ser mentira, porque eu não assisti o jogo, eu só sei que o Dembélé realmente fez 3 gols, a França ganhou de 4-1, e eu fiquei sabendo do placar do jogo porque eu entrei no Google. Eu entrei no Google. Só que a ideia do vídeo mesmo, gente, a ideia do vídeo é falar da decadência de gerações. Como assim decadência de gerações? Porque a geração anterior de Vinícius Júnior, de Mbappé, de Bellingham, de Haaland, de Lamine Yamal, Pedro, Gavi, a geração anterior, esses caras que no caso é a geração atual, eles apresentaram pra gente um futebol muito mais vistoso, um futebol muito mais mágico do que esse futebol que está sendo apenas tático, né? Gente, eu não vou ficar falando muito, esse tipo de opinião eu vou dar pra vocês ao longo do vídeo, mas antes eu já quero começar pra vocês mostrando o Reels que eu vi do Miller, tá? Mostrar pra vocês o Reels que eu vi do Miller, aqui. O Reels que eu vi do Miller, a opinião dele, e eu vou dar a minha opinião do que eu penso também do Haaland, tá bom? O que eu penso do Haaland em cima da opinião que ele deu aqui, tá bom? Então, gente, 3, 2, 1. Vamos assistir o vídeo do Miller agora. Sabe, você quer que eu fale do Haaland? Jogador normal. Normal. A maioria dos gols dele é dentro da área, né? Quer dizer, ele sabe finalizar, sabe cabecear. Isso é ruim, quando o atacante tem que fazer, sabe o que ele fazer? Então, quer dizer, eu falei essa frase uns 20 anos atrás e muita gente copiou. Eu falo que o atacante, se ele sair da área, o gol não vem atrás dele. Então, o Haaland, ele é de área, ele fica na área, não sai, ele não vem pro meio campo, porque ele sabe que você vai passar a vergonha. Então ele fica na área, a bola chega e ele sabe finalizar. Então eu acho que ele tem essa qualidade. Então ele é um bom finalizador. E a bola chega, e chega com qualidade. Isso que é importante. Não é só chegar, bola quebrada, bola mascada. A bola chega com qualidade e ele finaliza bem. Você quer que eu fale do Haaland? Bom, gente, o vídeo já tá... Bom, o vídeo já foi mostrado pra vocês. O Miller deu a opinião que, cara, se fosse um outro comentarista, um comentarista de mais notabilidade, tipo, deixa eu pensar, um comentarista de mais notabilidade, o Sormani, se fosse o outro cara, o Chico Garcia, do Jogo Aberto, se fosse o Denilson, se fosse esses caras dando esse tipo de opinião, certamente a internet ia parar. Porque esses caras trabalham muito bem com a internet, coisa que o Miller, até esse momento que está sendo gravado o vídeo, ele não trabalha muito bem. Né? Pegando esses nomes que eu citei para vocês e comparando com o Miller não trabalha tão bem com a internet. É um jogador famoso, tá? É reconhecido pelo bom trabalho que ele apresentou no futebol, é campeão do mundo, tá? É campeão da Copa de 94, jogou ao lado do Romário, então esse cara tem moral para falar de centroavante. O melhor parceiro de time que ele teve foi o Raí, tá?
eu sou São Paulino, então tenho uma prioridade de falar um pouco da história do São Paulo, vamos dizer assim. O Raí foi um grande atacante ao lado do Miller, né? Acho que, se eu não me engano, o Miller era meia. Pô, o Miller, quando o assunto é passe de qualidade, o Miller sabe falar isso muito, muito bem. Então, gente, a opinião que o Miller tá dando é uma opinião embasada, primeiramente, pelo que ele já viu no futebol. Que ele já viu e viveu. Primeiramente, como eu falei para vocês, ele era um jogador parceiro do Raí. O Raí foi um grande atacante na história do São Paulo, porque pô, tinha o Miller para jogar junto com ele. O Raí tinha talento, tá? O Raí foi um grande atacante da nossa história. Ao ponto que o Raí não foi só ídolo no São Paulo, ele também foi ídolo no Paris Saint-Germain. Então, um cara que consegue ser ídolo nos dois times é um cara que tem uma qualidade assim surreal. O Miller é a mesma coisa. Ele teve uma qualidade surreal ao longo da carreira dele. Ao longo da carreira dele, né? E, gente, falando agora do Haaland também, pegando esse comentário do Miller para falar do Haaland, o que ele tá falando é uma coisa que eu tô vendo no futebol há muito tempo. Ou pelo menos, ou melhor dizendo, em tempos recentes, né? O que tá ocorrendo? Eu sou da geração Neymar. Eu tenho 21 anos, ou seja, o cara que eu vi realmente jogar, comparando grandes nomes do futebol, o cara que eu vi jogar foi o Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Luka Modric, Xavi, Iniesta, o Casemiro, por que não? Toni Kroos, Sérgio Ramos, Dani Carvajal, eu gostava dele, mas eu gostava dele, apesar de ser torcedor do Barcelona, mas, bom, teve outros laterais muito bons ali na posição do Carvajal, né? Mas, gente, uma coisa que eu observei quando teve e está tendo essa transição de gerações, né? Que a gente está num momento de transição de gerações, né? A gente está vendo o Neymar e o Cristiano Ronaldo e o Messi jogarem, mas ciente, porém 100% ciente, que esses caras estão jogando as suas últimas Copas, né? Estamos em 2026, ano de Copa do Mundo. Então a gente está ciente que esses caras aí estão jogando as suas últimas Copas, mas já tem caras aí que estão jogando a sua primeira. Lamine Yamal, o Haaland tá jogando a sua primeira, apesar de ser um jogador já... Não, a palavra certa não é um jogador veterano, mas é um jogador que já tá ali com seus 24, 25 anos. O Mbappé tá na sua terceira Copa do Mundo, só que é um cara novo pra caramba, tá? O Mbappé jogou a primeira Copa do Mundo dele com 18. Então, gente, nessa transição de gerações, o que ocorre? Quando você viu a geração anterior, quando você vê a nova geração, você já não gosta muito. Você não acaba não gostando muito. Porque a geração anterior apresentou um futebol mágico, vistoso, uma coisa que eu me arrisco dizer que essa próxima geração não vai apresentar. Não vai apresentar mesmo. Primeiro, o futebol hoje em dia, e também na época do Neymar, do Cristiano e do Messi, o futebol hoje em dia, ele é muito mais tático. A prova disso é o que o Miller falou. O Haaland faz muito gols, muito gol mesmo. Primeiro porque ele tem uma qualidade, coisa que o Miller pontuou. Cabeceia bem, finaliza bem, e também porque o passe está vindo de qualidade. Quando o Haaland joga no Manchester City, até há pouco tempo atrás ele tinha o Bernardo Silva, né, que agora está indo para o Real Madrid, e um tempinho mais atrás ainda ele tinha o De Bruyne. O De Bruyne virou um líder de assistências na Premier League, tanto agora recentemente como o Haaland sendo centroavante, porque primeiramente o De Bruyne ele encontrava o Haaland facilmente ali, porque o De Bruyne tem uma qualidade de passe e de visão de jogo que ele consegue encontrar o centroavante. E quando ele tocava pro Haaland, o Haaland, com o talento que o Haaland tem, ele conseguia facilmente fazer gol. O Haaland virou um grande garçom na Premier League quando o Haaland foi contratado pelo Manchester City. Na época que o Gabriel Jesus era centroavante do Manchester City, o De Bruyne não era um grande garçom como foi junto com o Haaland. Porque o Gabriel Jesus não tem a mesma qualidade que o Haaland tem. O De Bruyne, ele também tinha ele era um garçom também na Premier League, quando acho que era o Agüero, jogava junto com ele no Manchester City. Só que, gente, o Agüero jogava no Manchester City numa época que ele já estava mais veterano, numa época que ele já estava mais velho. Então, cara, você pega agora um grande atacante, que é o Haaland, e coloca como um parceiro de assistências o De Bruyne ou o Bernardo Silva. Quando você coloca um cara desse para jogar junto com você, mano, a tendência que você tem de fazer grandes gols é gigantesca. E a tendência que o seu parceiro de time, que é o De Bruyne ou o Bernardo Silva, ser um grande assistente
um grande assistente, um grande garçom, é gigantesca também, né? Então, primeiramente, o Haaland ele está sendo muito bem aproveitado, ele já tem um talento, e o talento dele tá sendo muito bem aproveitado, tanto pelo técnico da Noruega, né, vamos dizer assim, porque o técnico da Noruega, assim, o técnico da Noruega não é o Guardiola, mas ele tem o Haaland como atacante e o Odegaard como meia. Então, por consequência, sair um resultado positivo, né? E também, recentemente, agora vai ser outro técnico, né? Mas o Guardiola tinha um meio-campo monstruoso, ali um meio-campo monstruoso, né? Junto para montar grandes chances para o Haaland, né? Para o Haaland ser um grande matador de jogo. Então, gente, em relação ao talento do Haaland, o talento do Haaland é inquestionável. Por mais que eu concordo com o Miller, porque o Miller ele jogou ao lado do Romário, ao lado do Raí, e ainda viu o surgimento do Ronaldo Fenômeno. E ainda jogou ao lado do Ronaldo Fenômeno também, na Copa de 94. Lógico, na Copa de 94 o Ronaldo Fenômeno era reserva. Mas, ele viu o Ronaldo Fenômeno surgir ali. Acompanhou o Ronaldo Fenômeno nos treinos dele, assistiu o Ronaldo Fenômeno ser um grande atacante decisivo. E o Ronaldo Fenômeno, gente, ele tinha uma coisa que o centroavante nenhum vai ter mais. Coisa que centroavante nenhum vai ter mais. Sabe sabe que o Ronaldo Fenômeno tinha que nenhum centroavante vai ter mais? Sair da área, coisa que o Miller questionou aqui, bem questionado, sair da área e driblar os seus oponentes, seus adversários, como se fosse um ponta. O Ronaldo Fenômeno sabia chutar de fora da área, sabia finalizar bem das duas pernas, sabia cabecear, me arrisco dizer. Não vi o Ronaldo Fenômeno jogar, mas ele era um grande centroavante. E ainda por cima driblava. Coisa que os atacantes hoje em dia não fazem muito. O que o atacante tem que ser, concordo 100% com o Miller, o que os atacantes têm que ser mesmo é eficiente na hora de finalizar. Eficiente. Se o atacante é isso, se ele consegue fazer o arroz com feijão, cara, a chance que você tem, se você por uma casa um centroavante, vamos supor, a grande chance que você tem de jogar em grandes times é grande. A chance que você tem é grande. E a chance de seu time, dependendo se o seu time for bom, que nem o Manchester City, a chance que você tem do seu time ser campeão de grandes campeonatos também é grande. Gente, a ideia do vídeo é essa. Eu gostaria muito de ter falado para vocês do jogo França e Noruega, mas eu não posso falar porque eu não assisti o jogo. Mas eu queria aproveitar do jogo de França e Noruega para falar do Haaland, do Miller, mas então, como eu não vi o jogo, já fui direto ao ponto. E, gente, agora eu vou assistir o jogo de Uruguai e Espanha. Sabe aonde? Vamos ver, 3, 2, 1 e... Será que o sinal vai funcionar? Funcionou. Vou assistir aqui Vou assistir aqui no SBT com o Thiago Leifert narrando o jogo. Bom, quem é um pouco mais antigo no canal, né, nesse canal que só tem apenas 2 semanas de existência, quem assistiu um dos nossos primeiros vídeos, viu que eu sofri um pouquinho para colocar no sinal do SBT, para colocar no sinal da Globo, né? O sinal da Globo funcionou bem naqueles primeiros vídeos, mas, gente, tá aqui, tô assistindo a Copa do Mundo, como falei para vocês, pelo SBT. Tô gostando, tá? Tô gostando. Pelo SBT e pela Casa TV, porque tem jogos que a Globo e o SBT não estão transmitindo, né? Tô assistindo também pela Casa TV a Copa do Mundo. A Casa TV tá fazendo um baita trabalho na Copa do Mundo, tá? Tô gostando de ver o trabalho deles. E o SBT nem se fala, gente. Tô gostando muito de ver a narração do Galvão, coisa que eu gosto muito em Copa do Mundo. E, gente, eu vi gente questionando a narração do Thiago Leifert. Cara, eu acho a narração do Thiago Leifert muito boa, viu? Muito boa mesmo, sem brincadeira. Então, gente, por hoje é só. Siga a gente no Instagram. Lá a gente tá fazendo cobertura do caramba no mercado de transferência da bola. Principalmente agora em Copa do Mundo, onde o mundo tá parado para assistir os jogos da Copa, mas os clubes estão se preparando para a próxima temporada, principalmente os clubes europeus. E, gente, por hoje é só. Se inscreva aqui no canal, dê seu like. Se você não conseguir estiver ativando o sininho aqui no nosso canal, coloque nos comentários que eu vou dar um jeito de ativar o sininho aqui. Dá um jeito de entrar na política do YouTube para vocês ativarem o sininho e acompanhar cada vídeo nosso que a gente tá fazendo aqui. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês no vídeo de hoje.
E até a próxima, gente. Tchau!